Lamentações capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Nesse mês de setembro, irmãos, como falamos, é o mês da família. E quando nós falamos, irmãos, da família, algumas verdades, elas fundamentam a nossa vida, a nossa missão como igreja em relação à família. Primeiro, nós cremos, irmãos, que o nosso Deus é um Deus de família. Nosso Deus, Ele é um Deus que criou a família. E nós cremos, irmãos, que todos devem viver em família. Deus não quer ninguém sozinho. Talvez você não tenha uma ideia de quanto a pastora Thalita e eu oramos, e ela ora muito mais, como eu sempre ensino, ela é a grande intercessora da nossa igreja. Se tem algo, irmãos, que a pastora Thalita, ela ora e nós também oramos. Irmãos, é para que ninguém venha viver sozinho. Como queima em nosso coração quando a gente vê alguém sozinho. Nós queremos que todos possam ter uma família. O segundo princípio, irmãos, sobre família, nós temos que entender que quando a gente fala de ter uma família, não é ter uma família perfeita. Não existe nenhuma família perfeita, inclusive a sua e da pessoa que está do seu lado e a minha também. Mas nós podemos, irmãos, sabe que nós podemos ter uma família saudável, é possível. Uma família funcional, uma família equilibrada. Ou seja, vai ter dias de discussões, mas também vai ter dias de celebração, amém, irmãos? O que não pode ter é só dias ruins. Quando nós falamos de família, irmãos, nós já sabemos que na família tudo é mais intenso. É lá na família aonde nós temos as experiências mais profundas de amor, de carinho, de afeto. Mas é na família também que nós temos as experiências mais profundas, muitas vezes de rejeição, de dor, de ingratidão. E outro princípio muito importante, irmãos, nós não podemos desistir da nossa família. Há uma promessa e essa promessa inclui você. Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua casa. Por isso, nesse mês, irmãos, de setembro, talvez você tenha vindo sozinho. Pastor, mas nós vamos ministrar e orar pela família, vamos. Mas eu estou sozinho. Deus encoraja você nessa manhã, não deixe de vir. Talvez hoje você está olhando algumas pessoas com famílias aqui. Como pastor, a gente acompanha a história, e só à frente da EQ Iguatemi como pastor titular, fora os anos de criança ainda, são mais de 20 anos. E eu posso dizer, muitas pessoas que hoje, você que está aqui sozinho, você que está online, então você está vendo essa pessoa com alguém, nós já pudemos ver ela muito tempo sozinha também. Elas vieram algum tempo sozinha, mas hoje elas têm a sua família, a sua casa, e vai acontecer com você também. Seja o missionário da sua família, seja aquele que vai salvar a sua casa. Por isso, nesse mês de setembro, cuide, restaure e busque a Deus. E vamos ter essa sede juntos, buscarmos a Deus pela nossa família. Amém, igreja? E nesse mês de setembro, nos 3 domingos próximos, hoje mais 2 domingos, eu quero pregarmos sobre essa série de mensagens chamadas Memórias. E o nosso tema hoje é Memórias de Esperança. Repita comigo, diga assim: Memórias de Esperança. Lamentações 3:20, o profeta Jeremias, ele diz o seguinte: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Eu vou ler: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Diga glória a Deus. Eu queria, irmãos, começar contando uma história que certa vez ouvi, uma história verdadeira. Que certa vez, uma família americana, eles planejaram uma viagem. Irmãos, e as famílias americanas são bem diferentes das famílias brasileiras, né, gente? Né? Os americanos, quando vão viajar, eles planejam muito antes, você sabia disso? Nós brasileiros, a gente deixa tudo meio que para a última hora, né? Mas existe uma grande diferença. Você sabia que se você comprar hoje uma passagem aérea, talvez com 6 meses de antecedência, talvez você vai pagar 30% do valor do que se você comprar faltando 2, 3 semanas. Então, aquela família, uma história verdadeira, eles planejaram por meses uma viagem. Eles falaram assim: nós vamos alugar um trailer. Já viu aqueles filmes, os americanos fazem aquelas viagens de trailer? Nós vamos alugar um trailer. E eles passaram, irmãos, meses fazendo todo o itinerário. Faltando, irmãos, 1 dia, 2, 3 dias para a viagem, o pai chega para aquela família e fala assim: filhos, meu chefe me convocou para o trabalho, eu não vou poder ir na viagem com vocês. E aquela família ficou: então nós não vamos viajar. E aí ele insistiu. Falou: não, viagem sem mim mesmo. Pai, mas se o senhor não for, a viagem não vai ser a mesma coisa. A gente planejou a viagem. Falou: viagem assim mesmo. E eles decidiram. Mas preste atenção, aquilo foi algo que aquele pai planejou.
Como ele sabia todo o itinerário, ele sabia exatamente aonde eles estariam 1 ou 2 dias depois. E sabe, irmãos, o que aquele pai fez? Ele pegou uma outra forma de condução e ele ficou na beira da estrada, esperando o trailer da família passar. E agora queria que você tentasse imaginar a cena. Os filhos estão assim naquele trailer só com a mãe. De repente eles olham assim: espera aí, aquele homem parece o papai, aquele homem parece o nosso pai. É o pai, mãe, é o pai, é o nosso pai. Você imagina, irmãos, a festa que eles fizeram, e aquele pai então por participar de toda aquela viagem. Você pode perguntar: pastor, mas por que aquele pai fez isso? Sabe por que ele fez, irmãos? Porque ele queria plantar uma memória na mente daqueles filhos. Pergunto, você concorda comigo? Você acha que aqueles filhos vão esquecer do que aconteceu, irmãos? Jamais. Aquilo vai ficar marcado para sempre na memória dos filhos. Preste atenção, irmãos, as memórias, elas têm um poder sobre a nossa vida. Memórias, elas têm um poder de fazer bem ou também de fazer mal. Memórias podem trazer alegria ou pode trazer o quê? Tristeza. Quando a gente fala de família, não tem como nós deixarmos de falar de memórias. Todos nós aqui temos memórias de criança, não temos, irmãos? Memórias de infância. Quem lembra de uma comidinha que a sua mãe e o seu pai fazia? Levante as mãos aí, o seu avô. Não é mesmo assim, gente? Né? Muitas das minhas memórias de criança tem sempre comida envolvida, né, gente? Né? São memórias que marcam. Né? Quando eu era criança, meu pai, ele era cliente do Banco Bradesco. E ali na rua São Bento, tem aquela agência do Bradesco, e na esquina tinha, irmãos, um carrinho de cachorro quente. E toda vez que eu ia com meu pai no banco, ele sempre comprava um cachorro quente para mim, irmãos. Irmãos, até hoje eu passo lá. Esses tempos atrás eu passei, meu Deus, eu comecei a chorar, irmãos. E aí eu comecei já a procurar o carrinho de cachorro quente. Né? Eu falei assim: mas não sou mais criança, agora engorda. Naquela época eu não engordava. São memórias que fortalecem a gente. Uma memória, irmãos, também não só de família, mas de pessoas. Quando eu tinha 18 anos de idade, alguns às vezes perguntam: pastor, por que os seus filhos foram viajar, foram morar fora, tão novos? Porque eles cresceram ouvindo nossas histórias. E quando eu tinha 18 anos de idade, irmãos, eu fui fazer missões. E eu nunca vou esquecer, nós temos algumas pessoas que estão nesse culto, né? Isso nós estamos falando aí há mais de 25 anos, né, atrás. E eu lembro, irmãos, que eu fui para o aeroporto, minha primeira viagem de avião, 18 anos de idade, para fazer missões. E quando, irmãos, eu estou lá no aeroporto, eu abro, a gente sai do elevador assim, sabe o que estava ali? Estava um grupo de jovens da nossa igreja, irmãos. E eles foram lá fazer uma despedida para mim no aeroporto. Irmãos, isso não sai da minha memória. Isso me fortalece até os dias de hoje. Porque eu lembro que naquele dia eu estava com tanto medo. Você imagina, com 18 anos de idade, há 25 anos atrás, não tinha celular como nós temos hoje. Você ir morar num outro país, num outro continente. Eu estava com tanto medo. Mas sabe o que aquilo fez, irmãos? Me deu uma força. E sabe que até hoje, quando eu estou em momentos com medo, eu lembro daquilo. E aquilo acende uma força dentro de mim. Memórias, irmãos, elas têm um poder na nossa vida. Mas sabe, irmãos, o que nós erramos muitas vezes quando falamos de memórias? Infelizmente, nós temos um péssimo padrão humano. Sabe qual é esse péssimo e errado padrão? Nós guardamos o que deveríamos esquecer e esquecemos o que deveríamos guardar. Não é assim mesmo? A gente guarda o que deveria esquecer. O que a gente deveria esquecer, a gente guarda. Mas aquilo que a gente deveria guardar, nós acabamos esquecendo. E esse é um princípio bíblico, irmãos. Alguns fundamentos bíblicos sobre memórias. Primeiro princípio, nós precisamos, irmãos, inverter isso e sermos libertos desse padrão. E eu creio que esse mês vai ser libertação também em nome de Jesus, amém, igreja? Parar com esse negócio de guardar o que deveria esquecer e esquecer o que deveria guardar. Mas guardar o que nós deveríamos guardar e esquecer o que deveríamos esquecer. Salmo 103 fala sobre isso. Bendiga minha alma. O próprio salmista fala com ele mesmo: não vou esquecer das bênçãos de Deus. O apóstolo Paulo em Filipenses 3, ele fala assim: eu prossigo para frente, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Mas olha, irmãos, essa palavra de Gênesis capítulo 41. A Bíblia diz que quando José, quem lembra a história de José? Vou pular um pouquinho aqui. José do Egito, que passou por toda aquela reviravolta na sua vida, Deus conduziu a sua vida. E depois que José, irmãos, já está como governador do Egito, ele está bem, os seus filhos nascem. Naquela época, era um costume da época você dar nome para um filho do que você estava vivendo naquele momento.
Então aquele nome tinha um significado. O que eu estou vivendo hoje na minha vida, eu vou pôr esse nome. Hoje a gente faz diferença, né? Hoje a gente escolhe o nome do filho só para pensar no apelido que a gente vai chamar ele, né? Ah, eu quero ter um filho para chamar ele desse jeito, né? Mas naquela época era diferente. E olha que coisa interessante. A Bíblia diz que José tem 2 filhos. E um dos filhos ele chama Manassés. Repita comigo, Manassés. E eu quero, irmãos, eu creio que Deus vai também derramar esta unção de Manassés esse mês. Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer o meu sofrimento. Olha que coisa. Nós não sabemos, irmãos, certamente como que foi isso. Nós não sabemos se realmente apagou da memória de José, ou ainda estava na sua memória. Mas as bênçãos de Deus, a prosperidade, a alegria de Deus era tão grande que ele nem conseguia lembrar como que foi aquele período de sofrimento. E eu creio, irmãos, que Deus está fazendo essa transição da nossa vida e vai te colocar um novo período. Você toma posse disso, irmãos? E esse período vai ser tão maravilhoso que você nem vai conseguir lembrar daquele período de dor e de sofrimento. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? A Bíblia nos ensina a guardarmos boas memórias e livrarmos das memórias ruins. Quando eu faço velório, muitas vezes como pastor fazendo velórios, eu gosto de dar essa palavra. A pessoa está despedindo aquele ente querido, eu digo para eles: guardem as boas memórias e se livre das memórias ruins. A Bíblia fala, irmãos, que o justo, aquele que serve a Deus, vai ter a sua memória preservada, mas o ímpio vai ter a sua memória apagada. Mas ainda, irmãos, há um terceiro fundamento bíblico que a palavra de Deus nos apresenta sobre memórias. A Bíblia diz que memórias, elas trazem uma esperança na nossa vida. O texto de Lamentações, o próprio profeta diz: quando eu me lembro das coisas ruins, eu desanimo, mas eu procuro trazer à minha mente, eu trago para a minha mente aquilo que me traz o quê? Esperança. Memórias, irmãos, pode trazer uma esperança. Elas podem trazer, primeiramente, preste atenção nisso, elas também trazem o quê? Uma direção sobre a nossa vida. Essa esperança que boas memórias vêm sobre a nossa vida, irmãos, que traz, ela também se manifesta como uma direção. Nós temos que aprender a encontrar este equilíbrio, irmãos, porque preste atenção, quando você traz à sua memória aquilo que deu errado lá atrás, o que você pode fazer? Acertar no presente, não é assim mesmo? Você pode pensar: olha, da última vez que eu falei com a minha esposa desse jeito, deu ruim. Não é assim mesmo? Às vezes a gente fala assim: ah, eu não vou fazer mais isso, porque naquele momento que a coisa acontece, a gente está na dor do sofrimento. Mas qual é um dos problemas? A gente vai o quê? Esquecendo. E a gente fala assim: eu não vou fazer mais isso, porque toda vez que eu faço dá errado. Mas por que a gente repete o erro? Sabe por quê? Porque a gente esquece. Então as memórias, elas também podem servir como uma direção da nossa vida. Olha, naquela vez eu fiz desse jeito, deu errado. Naquela vez eu fiz desse jeito e deu certo. Boas memórias podem nos direcionar. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? O Salmo de número 137 é um grande poema da palavra de Deus. É um dos salmos mais profundos no sentido emocional e sentimental. O Salmo 137, nós podemos ali ver uma carga de saudade, de remorso, de raiva. E olha, irmãos, o que o salmista diz. Salmo 137 diz o seguinte, eu vou ler uma versão um pouquinho diferente. À margem dos rios da Babilônia, presta atenção, nós nos sentamos e choramos, lembrando-nos dos bons tempos de Sião. Ao lado dos álamos tremulantes, amontoamos nossas harpas emudecidas. Foi quando os que tinham nos capturado pediram canções em tom de zombaria. Cantem para nós uma canção alegre de Sião. Mas como cantar uma canção ao Eterno nessa terra devastada? E olha o que o salmista diz: se um dia eu me esquecer de você, Jerusalém, que meus dedos sequem e caiam como folhas, que a minha língua fique grudada no céu da boca, se eu deixar de lembrar de você, se eu deixar, ó querida Jerusalém, de honrar você como a minha favorita. O salmista fala aqui, irmãos, a esse povo, eles estavam no exílio, por causa do pecado deles, eles perderam a proteção de Deus, os inimigos invadiram e levaram eles como escravos. Quantos estão entendendo? Digam amém. E sabe quando eles estão lá na Babilônia, eles falam assim: Deus, não me deixe esquecer a minha cidade de Jerusalém, que a minha mão caia,
que a minha língua seque se eu chegar a esquecer de Jerusalém. Por que eles estão falando isso, irmãos? Por que eles estão comprometidos a não se esquecer da sua origem, para que eles não pudessem perder a sua identidade? Quando eles começam a falar um com o outro, a gente não vai esquecer, nós não vamos esquecer, nós somos judeus, nós não somos da Babilônia. Eles estão dizendo a eles mesmos, isso é uma direção para nós: não vamos adorar os deuses pagãos, não vamos casar nossos filhos com as mulheres dessa região, não vamos nos amoldar a essa cultura, a esses costumes. Eles estão resgatando a identidade. Quando você tem uma boa memória, isso fortalece a sua identidade. Por que hoje, irmãos, há muitas pessoas confusas? Porque elas estão vivendo, irmãos, num padrão de comparação o tempo todo, principalmente por causa de redes sociais, e a gente fica se comparando, a gente fica olhando a vida dos outros, e sabe o que acontece? Quando você se compara demais, você esquece quem você é. E você, como diz o Salmo 139, você e eu, a Bíblia diz que nós somos formados de uma forma especial. Não existe ninguém nessa terra como você. Existem 8 bilhões de pessoas, ninguém tem a sua digital. Você é único, você é especial. Hoje não tem ninguém, daqui a 200 anos não vai ter ninguém como você. Por isso que o inimigo, ele quer que você esqueça quem você é. Pare de esquecer da forma que Deus te fez. Valorize quem você é. Não seja uma cópia barata dos outros, mas venha viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Memórias trazem direção. Quantas vezes eu vou fazer algo, irmãos, eu posso me lembrar, meu pai me ensinou desse jeito, minha mãe fez aqui naquela forma. Quando tem pessoas, irmãos, que sabem escolher suas memórias, elas vivem menos confusas e a sua vida avança para frente. Eu posso ouvir glória a Deus? Por isso, irmãos, antes de uma nova decisão, faça uma pausa, reflita, traga a sua memória e não venha viver repetindo os seus erros. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, não sei se você já viu, às vezes, algum documentário. Às vezes um entrevistador, ele fala assim: o que você falaria para você se fosse mais novo? Já viu esse tipo de pergunta? E sabe, irmãos, o que eu mudaria na minha vida? Se o Daniel de hoje pudesse falar com o Daniel de 18 anos atrás, de 20 anos, quando tinha 18, quando tinha 15 anos de idade, sabe o que eu falo? Mudaria, irmãos, na minha vida um hábito. Eu escreveria mais. Eu começaria a ter mais diários escritos daquilo que eu estou vivendo. Eu comecei a fazer isso, irmãos, há poucos anos atrás. E é impressionante quando você registra os acontecimentos da sua vida. Isso faz você ter boas memórias, memórias mais saudáveis, memórias que trazem uma direção. Se você quer crescer, se você quer avançar, comece a registrar. Naquele dia eu estava assim, naquela época eu estava vivendo isso, e Deus fez isso na minha vida, e essas memórias vão trazer direção. Segunda forma, irmãos, que essa esperança se manifesta. Boas memórias trazem esperança, elas produzem em nós o que, irmãos? A gratidão. Bendiga minha alma, o salmista diz, e eu não me esqueça do que Deus fez. Irmãos, quem tem boa memória, memória saudável, ele não esquece. Quando você nutre boas memórias, você é uma pessoa mais grata. E o que isso vai fazer, pastor? Presta atenção. Pessoas gratas são mais alegres, mais leves, são mais livres, elas são mais encorajadoras, elas valorizam o que elas têm, porque elas sabem como que foi não ter aquilo. Infelizmente, irmãos, muitos só valorizam algo depois que perde. Mas quem tem boas memórias, memórias boas e saudáveis, ele guarda, ele sabe como quer viver sem aquilo. Ele guarda, ele lembra o sofrimento. Às vezes você pode olhar, você tem alguém mais idoso na sua família. Talvez você não consiga entender por que o meu avô não gasta dinheiro. Por que ele não gasta o dinheiro? Sabe, né? Às vezes tem o dinheiro lá, está com aquele óculos quebrado, com uma fita crepe assim, uma fita, tá, fala, ô vô, ô pai, pega o dinheiro. Mas sabe por quê que eles têm dificuldade? Porque eles não esquecem o que é viver sem dinheiro. Então eles valorizam. Pessoas, irmãos, que valorizam, elas têm mais gratidão. Pessoas que têm essas boas memórias. Irmãos, como a ingratidão machuca, né, irmãos? Às vezes, irmãos, eu observo algumas pessoas, não com o meu coração machucado, a gente perdoa, a gente fica em paz, tranquilo. Mas às vezes eu fico intrigado. E às vezes eu me pergunto, como a pessoa pode esquecer? Como ela esquece o que foi feito por ela? Não é possível. Será que ela esqueceu que naquela madrugada? Será que ela esqueceu que naquele dia ela foi ajudada por aquela pessoa? Irmãos, pessoas que nutrem boas memórias,
elas têm direção na sua vida, amém, igreja? Elas são mais gratas, desenvolva essa vida mais virtuosa e cheia do Espírito Santo. Mas terceiro, irmãos, preste atenção nisso, memórias boas e saudáveis, elas também produzem uma motivação e uma força dentro de nós. Quando cansados, irmãos, desanimados, com medo, nós podemos trazer as memórias e conquistas do passado, e nós podemos olhar para trás e glorificar e exaltar o nosso Senhor, e o medo ir embora do nosso coração, porque nós podemos lembrar, se Deus já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Foi isso que o salmista, foi isso que Jeremias diz: eu trago à minha memória aquilo que me traz esperança. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. E o que é a ceia, irmãos? A ceia, o Senhor diz: vamos fazer isso em minha memória. Nós participamos da ceia todos os meses para não esquecer. Temos um Deus que deu a vida dele pela nossa vida. Temos um Deus que foi até o final. Ele podia ter desistido, mas ele escolheu ir para a cruz. E se ele venceu, e aquele que habita é o vencedor, e aquele que é o vencedor habita dentro de mim, essa vitória já está dentro de você também. Traga a sua memória. Quando você se sentir incompetente, quando você sentir que você não faz nada certo, traga a memória, porque você vai ver, você também já teve muitas conquistas e vitórias na sua vida. Irmãos, como eu procuro não me esquecer, quando eu vejo tudo que Deus tem feito, como, irmãos, eu procuro não esquecer aquele jovem tímido, que no acampamento de jovens recebeu o troféu do jovem mais chato do grupo de jovens. E eu falo: Deus, olha da onde o Senhor me tirou. Não esqueça da onde o Senhor te tirou. Eu sei que talvez você ainda está longe da onde você queira chegar, mas você já saiu também de muito longe da onde você partiu. Você já não é mais a mesma pessoa. Se coloque de pé glorificando ao Senhor. Quando você se sentir incompetente, lembre do sucesso do seu passado. Quando você se sentir sozinho, lembre-se, Deus prometeu: eu vou estar com você todos os dias. Preste atenção nisso. Quando você se sentir incerto do futuro, lembre-se da onde você saiu e aonde Ele tem te colocado. Lembra do medo que você tinha lá atrás? Lembra que você estava tão inseguro? Será que vai dar certo? Presta atenção, olhe para cá. Deu certo. Eu vou repetir: deu certo. Presta atenção, Deus manda dizer essa palavra. Deus manda dizer para você: não é que vai dar certo, você já deu certo. Às vezes nós estamos tão ávidos, irmãos, e tão desejosos das bênçãos de Deus, e Deus tem bênçãos para nós, que às vezes a gente esquece que a maior bênção, sabe o que é? Não é aquela porta que Ele abriu, não é aquela provisão. A maior bênção é você. Você é a maior bênção de Deus na sua vida. Deus vai dizer mais uma vez: você não vai dar certo, você já deu certo. Essa é a verdade. Não deixe o inimigo colocar: um dia ainda. Não, um dia não, você já é essa bênção. Quando você se sentir insignificante, lembre-se, tem muitas pessoas que amam você, e você é importante para elas. Você é mais importante do que você imagina para muitas pessoas. Lembre-se daquele elogio. Lembre-se que alguém disse: eu te amo. Nos próximos domingos eu vou pregar sobre plantar memórias. Por isso que é tão importante a gente dizer para as pessoas: eu amo você, você é importante para mim. Sabe por quê? Porque nos dias que ela se sentir insignificante, eu já produzi essa memória na mente dela, e ela vai lembrar e vai dizer: eu sou importante. Eu quero dizer para você: você é importante para mim, pastora Thalita. Você faz falta. A gente te procura na cadeira vazia quando um dia que você não vem no culto, viu? Nós amamos, dedicamos. Esses dias eu falei num dos cultos, alguém falou assim: pastor, por que o senhor se dedica nos cultos na igreja, a pastora Thalita, com todas as dificuldades? Por que serve a Deus com tanta alegria, com tanto amor, com tanta energia? Sabe por quê, irmãos? Porque amamos vocês. Você é amado, você é importante. Quando você vê a pastora Thalita com todo esforço, a gente não vem para o culto, irmãos, porque é obrigado não, viu? A gente não vem para o culto porque a gente tem que vir, porque é um serviço para nós. Estar aqui é porque amamos você. Então, se você está em dúvida hoje, se você é importante para alguém, eu estou aqui dizer para você. Viu? Você pode aplaudir a Jesus por ela? Vamos fazer mais bonito, né?
Vamos fazer mais bonito. 1, 2, 3, nós te amamos, viu? Vamos lá no meio. Tem que fazer com a luz aqui, né, gente? Deixa eu mudar a mesa, gente. Já quer organizar o culto no meio da pregação, gente. O que você... Não vamos falar juntos? Vamos lá. Presta atenção, você que está online também. 1, 2, 3. Nós te amamos, viu? Se tem alguém perto de você, diga para essa pessoa: você é importante, sim. Fale para ela. Quando você... Gente, era só para dizer, tem alguma até beijo já, gente. Turminha, não? Olhe para cá. Quando você se sentir fraco, lembre-se. Você consegue lembrar daquelas situações que você pensou que não ia aguentar? Quem lembra que algo que você passou, você falou: eu não ia aguentar. Mas hoje você olha um pouquinho para trás assim e fala: uau, eu venci. Deus esteve comigo. E Ele tem uma grande promessa para nós. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Por isso, irmãos, nesse mês de setembro, deixe o Senhor curar as tuas memórias. Que nós possamos ser libertos das memórias ruins. Que possamos ser libertos, irmãos, das amarras das memórias ruins, como ressentimento, mágoa e ódio. Que nós possamos, irmãos, lembrar que assim como Ele fez com José, preste atenção nisso, Ele também tem o poder para fazer com você. Diaconato, pode vir por gentileza, preste atenção. Um dia José disse: eu me esqueci daquele sofrimento. Deus mudou a minha vida de uma forma tão poderosa que eu acabei esquecendo. Eu quero dizer que vai acontecer com você também. Deus vai restaurar o amor no seu casamento. E um dia você vai dizer: sabe do que? Eu não me lembro daqueles dias de frieza e desânimo na minha vida. Deus vai restaurar a prosperidade na sua vida. E ela vai ser tão grande, tome posse disso, que você vai dizer: parece que eu nem consigo me lembrar daqueles dias de preocupação que eu não dormia direito. Deus vai restaurar a saúde sobre o seu corpo, aonde você nem vai conseguir lembrar daqueles dias de dores e de privações. Deus vai te libertar de vícios. Eu já ouvi pessoas darem esse testemunho, daquele alcoolismo, daquele período de drogas, daquilo que te perturbava. E você vai dizer: pastor, parece que nem eu sou outra pessoa, eu nem consigo me lembrar. Você crê nisso, irmãos? Deus vai usar a sua vida para impactar a vida de tantas outras pessoas. Sabe do que? Que você nem vai lembrar dos dias de vergonha que você talvez trouxe vergonha para outras pessoas. E eu quero declarar, como Deus fez a José e Manassés: eu não me recordo daqueles dias. O Senhor está aqui, irmãos, nesse mês, para renovar nossas forças. Traga hoje à memória aquilo que te traz esperança. Traga hoje à tua mente aquilo que fortalece você. Repita comigo, diga assim: se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Diga bem forte, diga assim: eu já dei certo. Diga mais forte: eu já dei certo. Eu já sou uma bênção. Em nome de Jesus, você pode se assentar neste momento.